Boa tarde. Está começando mais uma edição do Jornal da Facom, com informações para quem nos assiste da Zona da Mata e do Campo das Vertentes. Vamos saber as notícias que são destaque desta terça-feira, dia 1º de fevereiro. A nossa reportagem fez um balanço de um ano da vacinação contra a Covid-19 nos municípios da Zona da Mata. Com o retorno das aulas presenciais em Juiz de Fora, a procura por aluguel de imóveis cresce. Durante a pandemia, o número de adoções de animais aumentou. Na nossa reportagem, você fica sabendo quais são as etapas para adotar um pet. No esporte, vamos mostrar a estreia do JF Vôlei na Superliga B. E ainda tem agenda cultural com dicas de shows, exposições e as estreias no cinema da cidade. Fica com a gente que o Jornal da Facom só está começando. Em Matias Barbosa, cidade vizinha de Juiz de Fora, a vacinação contra a Covid-19 avança e mostra resultados significativos no primeiro ano. No dia 20 de janeiro de 2021, a técnica de enfermagem Dalila Santos se tornou a primeira matiense a ser vacinada contra a Covid-19. Um ano depois, a profissional ainda atua na linha de frente de enfrentamento à doença, mas agora totalmente imunizada. Isso passou para mim mais segurança desde quando eu fui imunizada. Desde então, eu completei as 3 doses e continuo fazendo a coleta de exames. Muitas pessoas estão inseguras, mas é uma vacina que é 100% aprovada. Então, assim, é muito importante estar completando para a gente vencer aí esse vírus que está no meio da gente. O município, que chega ao primeiro ano de vacinação com 86% do público-alvo totalmente imunizado, viu seus casos chegarem a 0 e segue na busca das pessoas que ainda não se vacinaram. Nesse primeiro ano de vacinação em Matias Barbosa, o Departamento de Comunicação, junto com a saúde do município, teve um trabalho intenso para sensibilizar a população da importância da vacinação, e do reflexo que a vacinação traria a melhoria no quadro do município, com redução de casos, e com as informações necessárias, como o uso de máscara, álcool gel, essas medidas sanitárias. A vacinação continua, embora a cidade chegue a mais de 80% com 2 doses, o objetivo é ter toda a população vacinada. E no último dia 20, exatamente um ano após o início da vacinação na cidade, crianças de 5 a 11 anos começaram a ser imunizadas contra a Covid-19. Lorena, de 11 anos, que é deficiente visual, foi a primeira a receber a vacina. Bom, eu me senti assim, sabe, eu estava muito ansiosa para esse momento, eu já queria tomar a vacina, então foi um momento assim muito especial. O sistema Busco Saúde, desenvolvido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, registrou alta na procura pelo serviço, causando atraso no acompanhamento dos casos. A repórter Tamires Aquino tem as informações. A equipe responsável pela plataforma Busco Saúde, que auxilia no registro e monitoramento dos sintomas de Covid-19 em alunos e servidores da UFJF, informou que a alta procura pelo serviço causou atraso no contato com as pessoas que se registraram com casos suspeitos e confirmados da doença. Desde o retorno das atividades presenciais, cerca de 5.400 pessoas vinculadas à universidade já se cadastraram no sistema. O registro é obrigatório para alunos e servidores que frequentam os espaços vinculados à instituição, mesmo aqueles que estão em atividade remota. Tamires Aquino, de Santos Dumont, para o Jornal da Facom. O curso de enfermagem da UFJF organizou uma reunião para discutir a possibilidade de suspender as atividades práticas na unidade. A repórter Eduarda Sandrini traz todas as informações sobre o caso. O aumento no número de casos confirmados de Covid-19 em Juiz de Fora preocupou a coordenação da Faculdade de Enfermagem. A FACENF é um dos 7 cursos da universidade que está oferecendo aulas no formato híbrido, conciliando as atividades remotas com as atividades presenciais. A coordenação realizou uma reunião emergencial, na qual afirmou que está supervisionando todos os registros de casos, principalmente entre a comunidade acadêmica, e alertou que se esse percentual continuar aumentando, vai realmente suspender as aulas na unidade.
Vale lembrar que desde o início da pandemia, as atividades da UFJF estão sendo oferecidas de forma remota e os cursos da área da saúde foram os primeiros a retomar essas atividades gradualmente em outubro do ano passado. Eduarda Sandrini, de Resende, para o Jornal da Facom. Desde que começou a pandemia, em grande parte das escolas, as aulas presenciais deram lugar ao ensino remoto. Nesse contexto, como fica a situação das crianças pequenas? Saiba todos os detalhes na reportagem de Lucas César. Os momentos de lazer em casa agora dão lugar aos momentos de estudo. O Miguel tem 8 anos e é aluno da rede estadual. A Patrícia, mãe do Miguel, teve que adaptar seus horários de trabalho fora de casa para acompanhar a nova rotina de estudos do filho. As dificuldades que eu tive na aula online foi mais a parte do horário, né? Porque o Miguel ficava em aula online no período da manhã, aí eu tive que me adequar ao meu trabalho para poder, né, dar uma assistência para ele nas aulas online, que foi diferente, né? Foi um momento novo pra gente. Luiz Mari e Sabrina, pais do Caleb, que estudam em uma escola particular, tiveram uma rotina diferente, já que estavam trabalhando de casa. E o início eu posso dizer que foi uma loucura mesmo, porque a gente estava com um bebê, e aí o nosso filho mais velho, que é o Caleb, veio estudar, né, de homeschooling, e eu e meu esposo de home office. E aí, atividade do lar, eu não podia contar com ajudante mais nesse período, né? E aí vieram as questões de tarefa da escola, tudo muito novo, a escola também se adaptando a essa nova rotina. Então, assim, foi um período muito difícil. Todo mundo reclamou dessa situação de home office, falou que foi um momento muito difícil, mas a gente teve um avanço muito grande, principalmente no que tange aí a situação de crescimento do mundo virtual. O Caleb era muito pequeno ainda, era um mundo desconhecido, e ele foi obrigado a entender um pouco mais sobre o computador, como acessar uma rede social, como acessar ali a reunião. O período da pandemia tem sido solitário para muita gente, principalmente para 2 públicos específicos, alunos e professores, que estavam acostumados a terem uns aos outros em sala de aula e agora têm apenas as telas do celular ou do computador. Acredito que o ponto crucial da minha experiência foi um pouco solitária, né, para os professores, essa experiência no ensino remoto. E por que solitário? Porque a gente dava aula, né, tava ali aquele monte de fotinhos dos alunos no Zoom, no Meet, né, que são plataformas que a gente consegue ter uma aula ao vivo com os alunos. E foi muito solitário, porque a gente dava aula para fotos, não para os alunos. E muitas das vezes a gente fazia perguntas e nós mesmos respondíamos, né? Não tinha, às vezes, alunos te respondendo, participando, né? Só tinha as fotinhas. Então, foi muito solitário para os professores essa realidade do ensino remoto. Foi legal, mas mesmo assim foi chato, porque eu não pude ver os meus amigos, não pude ver a professora. São muitos os pontos fracos, porque eu sinto saudade dos meus amigos e tinha muito trabalho online, assim, no computador. Eu preferia muito escrever na folha. Mas nem tudo foi ruim, não é, Caleb? Eu não sabia nem mexer no computador, mas esses dias, assim, desde metade de 2020 para cá, eu aprendi a mexer nos computadores. Então eu fui me acostumando. Isso tem seus pontos fortes, pois aqui em casa eu me sinto mais confortável junto da minha família. Mais de 30 mil estudantes irão fazer a prova do PISM nesse final de semana. Além de Juiz de Fora, outros 4 municípios irão aplicar a prova. Com a pandemia do coronavírus, porém, houve uma queda expressiva no número de inscritos na última edição. Em 2020, o vestibular seriado recebeu cerca de 40 mil inscrições. E em 2021, pouco mais de 34 mil estudantes. Já esse ano, houve uma redução de 10% dos participantes em relação a 2020. As provas acontecerão nos dias 5 e 6, das 13 às 17 horas, nas cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda. Mariana Guissiard para o Jornal da Facom. O retorno de parte dos estudantes da UFJF está movimentando o mercado imobiliário, já que muitos alunos são de outras cidades. Confira na reportagem de Bárbara Gomes. A pandemia do Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais na universidade
fizeram com que muitos alunos voltassem para suas cidades de origem. Sem saber quando poderiam voltar, os estudantes entregaram os imóveis alugados em Juiz de Fora a fim de reduzir os gastos. Porém, este ano, com a possibilidade de retorno gradual das atividades presenciais em diversos cursos, muita gente teve que buscar um novo imóvel para locação. A enfermagem foi o primeiro curso a voltar, né? Então ainda não estava tendo movimentação de república, nem nada assim. Então eu comecei a mandar nos grupos da minha faculdade. E aí uma das meninas que são minhas veteranas, elas falaram que estava vagando um quarto na casa que elas moravam. E foi aí que eu consegui voltar para cá. Eu perguntei para algumas amigas sobre bairros, sobre localização, quanto tempo fica a pé, se tem algum meio de transporte. E o mercado imobiliário está de olho nesses clientes. Eu comecei a contratar desde agosto do ano passado. Administrativamente foi bom para nós, porque a gente está preparado para o tanto de imóvel que nós temos. Fomos nos imóveis, pelo menos uma grande parte deles, fui fazendo visita virtual, para que me procurem o menos possível. Só me procure e falar assim, olha, eu gostei e quero ficar. Nos próximos meses, estima-se que mais de 3.000 alunos voltem às dependências da UFJF. Estudantes oriundos de várias cidades brasileiras que vão encarar uma realidade diferente. Existe um protocolo e esse protocolo precisa ser necessariamente seguido pelas pessoas que estão trabalhando ou que estão estudando presencialmente na universidade. Todo mundo precisa usar máscara o tempo inteiro que estiverem presentes na universidade, manter o distanciamento estabelecido e regrado pelas normas da universidade, e continuar mantendo as regras de higiene das mãos, de higienização do ambiente. E uma outra questão importante é o cadastro e o monitoramento através do Busco Saúde. Apesar de ações e cuidados, a perspectiva do retorno representa esperança para quem ficou tanto tempo em casa. Eu espero muito que a universidade volte, totalmente no próximo período. Porque, é muito ruim, sabe? Você literalmente pagar o negócio para você ir frequentar um dia só a universidade. Aumentou e muito o número de adoções de animais durante a pandemia. Saiba como tomar essa decisão de forma responsável e conheça o relato de quem fez essa escolha. O isolamento provocado pela pandemia gerou crescimento na quantidade de adoções. Essas atitudes foram positivas para muitas famílias que ganharam um novo membro e para muitos animais que ganharam um novo lar. Porém, o resultado de decisões tomadas por impulso é preocupante. A pesquisa Radar Pet 2021 apontou o progresso de aproximadamente 30% nas adoções. Em contrapartida, a Amparo Animal divulgou o aumento de cerca de 61% de animais abandonados, superlotando abrigos e deixando muitos nas ruas. Essa situação reforça a necessidade de pensar na adoção responsável. A médica veterinária Paula Adriana conta pra gente o que fazer. Primeira coisa, a gente tem que consultar a nossa família e saber se a gente consegue ter um pet na nossa rotina. A gente tem que escolher o nosso pet. Tudo vai contribuir para a nossa adaptação. A gente precisa ter um pouco de paciência, isso leva um pouquinho de tempo, isso vai depender do animal e da gente também. Onde esse animal vai comer, que horas ele vai comer, que horas ele vai passear, aonde ele vai fazer as suas necessidades, a higienização desse animal, consultar o nosso ambiente, visitas periódicas ao veterinário, protocolo vacinal e de vermífugo, prevenções de doenças e tirar dúvidas. Com esses cuidados, a atitude pode fazer a diferença na vida do animal e de quem adota, como foi o caso de Laura Botelho e Patrícia Alvim, que tomaram a decisão durante a pandemia. No começo foi um pouquinho difícil, não sei se ela sofreu maus tratos. É uma decisão difícil, é uma decisão muito séria, requer responsabilidade. Sabe, não basta só amor, também tem que ter responsabilidade, tem que ter comprometimento e respeito também com o bichinho que você for adotar. Muito importante pra mim, ela tem muito amor, sabe? Ela é muito companheira, eu acordo com ela, durmo com ela, mas não só isso, sabe? Todo momento eu tô com ela no sentido de pensar nela. Eu viajei e fiquei pensando nela todos os dias. Lembro que no primeiro dia que eu peguei ela, eu olhei assim, eu até emocionei de ver a maneira que eu vi ela no canil e vi ela tão bem aqui em casa, sabe? Meu coração assim até cortou um pouquinho e eu emocionei assim do nada, de ver o que é o cuidado, o amor que a gente pode estar oferecendo. Uma filha. Com o baixo volume dos reservatórios, a conta de luz continua mais cara. Veja os detalhes com a repórter Nayara Zanetti.
Com o grande volume de chuvas que atingiu Minas Gerais nas primeiras semanas de 2022, a população tem questionado a cobrança da bandeira de escassez hídrica que vem sendo paga pelos mineiros desde setembro do ano passado. Para esclarecer as dúvidas, a CEMIG emitiu um comunicado sobre a bandeira tarifária da Agência Nacional de Energia Elétrica e afirmou que a taxa deve continuar sendo cobrada devido ao baixo volume de água nos reservatórios. Para você que vai às compras de material escolar, se liga que tem alteração no horário de funcionamento das papelarias. A repórter Tamires Aquino traz todas as informações. Desde a segunda semana de janeiro, os setores de papelaria, livraria e comércio varejista de material escolar estão autorizados a funcionar em horário estendido para atender a demanda de volta às aulas. A decisão veio de um acordo firmado entre os sindicatos do comércio e dos comerciários de Juiz de Fora. Esse acordo, de certa forma, também facilita para que os consumidores possam olhar com calma, olhar os preços, né? E também sem atropelos e sem aglomeração, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Os lojistas estão animados com a novidade. Os estabelecimentos podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h30 da manhã até as 8 da noite. Já aos sábados, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Daniel Fraga é gerente de uma papelaria no centro da cidade e conta sobre as expectativas para o período. De retomada, né, uma retomada da economia, uma retomada das aulas presenciais, com aumento das vendas sim, mas a gente sabe que a pandemia afetou muito o orçamento das famílias, afetou muito a realidade do brasileiro, então as vendas não estão, claro, como eram antes, né, da pandemia, mas já sinalizam uma grande tendência de crescimento. O início do ano letivo em Juiz de Fora está programado para fevereiro. Em nota, a Prefeitura informou que o calendário escolar de 2022 da rede municipal prevê o início das aulas para o dia 1º e da rede estadual para o dia 7. Nívia Guliar trabalha o dia todo e aproveitou o horário estendido para ir às compras de material escolar para o filho de 12 anos, que está ansioso com a volta das aulas presenciais. Muita novidade, tanto chegou lápis de caderno, lápis diferente, lápis de cor. Estou aqui muito novidade, a gente fica perdido e tem que pesquisar mesmo. O trabalho em home office traz novos desafios para empresas e empregados. Para quem exerce suas atividades sentado, escolher a cadeira certa é fundamental. Confira mais detalhes na reportagem de Mariana Mirade. De acordo com dados do IBGE, durante a pandemia, aproximadamente 9 bilhões de brasileiros passaram a trabalhar em home office. O tempo sentado em frente ao computador aumentou e a importância das atividades físicas também. Geralmente, quando a gente está em home office, a gente não presta muita atenção na postura que a gente fica muito tempo sentado e isso provoca alguns desconfortos, assim, pode causar dor. Para evitar esses desconfortos, a psicoterapeuta Cristina Vasconcelos dá a sua receita de saúde. Eu creio que se eu não fizesse pilates, eu estaria tendo mais prejuízos corporais, né? Tipo dor nas costas, né? Dor no quadril, de ficar muito tempo sentada, aqui é cervical, né? Trabalhar em casa traz novos desafios e nem sempre nossas mesas e cadeiras são adequadas. Ficar muito tempo sentado em uma cadeira inadequada pode prejudicar a sua coluna bem mais do que você imagina. Vai começar com uma dorzinha que às vezes não vai te incomodar muito. Pode ser uma dorzinha no ombro, pode ser uma dorzinha lá na lombar, pode ser uma dorzinha na parte das costas aqui entre as escápulas. Só que isso no dia a dia vai causando sobrecarga. Aí você continua, vai causando sobrecarga. Chega um momento que pode causar uma lesão na coluna, né? Passar o dia todo sentado pode causar dores e incômodos. Para te ajudar a ter mais conforto no home office, trouxemos algumas dicas para você colocar em prática no decorrer do dia. Alongar pescoço, que é muito importante a gente trabalhar. Rotação de pescoço, né? Olha, faz um exercício de não olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo. Os ombros, soltar bem as articulações deles, roda para frente, roda para trás.
Os punhos é importante a gente trabalhar também. Fevereiro chegou e a repórter Bárbara Gomes respondeu uma questão que todo mundo quer saber. Esse ano tem carnaval? A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou o cancelamento do Carnaval de 2022. Este é o segundo ano consecutivo que o evento é suspenso na cidade devido à pandemia do coronavírus. Embora 85% da população esteja totalmente vacinada, o número de contaminados ainda é alto, tendo em vista o surgimento da variante Ômicron no final do ano passado. Nas redes sociais, a prefeita Margarida Salomão afirma que essa é uma decisão necessária em nome da responsabilidade e reforça a importância de se vacinar, usar máscara e álcool em gel e manter o distanciamento social. Bárbara Gomes, de Juiz de Fora, para o Jornal da Facom. Cada vez mais as pessoas fazem uso de mídias sociais. Mas o que se tornou um instrumento de trabalho, estudo e lazer pode trazer também muitos problemas. Saiba todos os detalhes com a repórter Pamela Nocelli. O Brasil tem recorde de usuários no Instagram e a expectativa é que esse número cresça nos próximos anos. São cerca de 99 milhões de usuários ativos, o que tem atraído golpistas que veem ali uma oportunidade para tentar roubar os dados e até mesmo o perfil de usuários. E aconteceu pelo seguinte fato de eu ter acessado um link que um amigo meu me mandou. Que a conta dele tinha sido hackeada anteriormente, e ele estava mandando mensagem para os amigos dele, mas ainda não tinha mandado para mim. Aí o hacker, no Instagram dele, mandou mensagem conversando comigo normalmente, do jeito que ele sempre conversou comigo, e pediu para eu enviar um link para ele. Mas como eu conversava com ele sempre, eu acabei enviando sem acessar o link antes para conferir o que era. Pedro Henrique é um dos jovens que passou por isso nas últimas semanas, e a história até costuma mudar, mas a forma como acontece o golpe é sempre a mesma. O usuário recebe uma mensagem, pensa estar em segurança e ao clicar em um link, os criminosos passam a ter acesso ao seu perfil. Somente no último ano, 150 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes online. De acordo com a UpSafe, uma empresa de segurança digital, as falsas promoções correspondem a 46% do total de fraudes. Em segundo lugar, vem os golpes bancários. Durante a pandemia, o número de golpes online cresceu ainda mais. Os motivos vão desde a alta migração para os meios digitais até a falta de preparo dos usuários, como idosos que passaram a receber benefícios por aplicativos e crianças que foram assistir aulas online, e principalmente sem receber informática educativa para isso. É o que alertam especialistas da ciência da computação. O Instagram, por exemplo, ele nos dá ferramentas para eu me preparar e estar um pouco prevenido. Ele me dá autenticação em mais de uma via, autenticação de 2 fatores. Então eu sou obrigado a digitar uma senha no navegador e obrigado a digitar uma senha no meu celular para entrar na minha conta do Instagram. A alta dos preços dos alimentos tem afetado toda a população. Produtos como o arroz e o feijão, queridinhos da mesa dos brasileiros, sofreram um grande aumento. Colocar comida na mesa para a família está cada vez mais difícil. Além do desemprego, com a pandemia, o setor de gêneros alimentícios foi drasticamente afetado. Segundo o site do G1, os alimentos que mais cresceram de preço durante este período foram café, tomate, frango, carne bovina e o ovo. Mas por que isso acontece? Alguns dos fatores para este crescimento são a alta do desemprego e também a alta da gasolina, pois se aumenta a gasolina, aumenta também o preço do valor dos transportes de alimentos, que reflete diretamente no consumidor. O frango em pedaços, que cresceu 29%, e o ovo, que cresceu 13%, são as proteínas animais que mais tiveram alta, puxados pela maior procura do consumidor, após a carne bovina ter se tornado um produto de luxo no país. Os preços da carne de frango e do ovo devem continuar relevados em 2022, refletindo ainda uma maior procura por proteínas mais baratas. Geralda Souza, que é caixa de um restaurante em Juiz de Fora, nos conta um pouco sobre o que tem feito durante a pandemia na hora de comprar os alimentos para sua casa. Os preços estavam mais baratos, né? A gente tinha mais chance de comprar mais. Agora está muito difícil, porque aumentou muito os preços e agora a gente tem que ficar esperando essa promoção. Mas mesmo assim, com a promoção, os preços estão muito elevados. E ela ainda dá detalhes de quais alimentos estão mais caros e de como ela está fazendo para elaborar as substituições na hora de fazer suas compras. Porque antes eu comprava, assim, às vezes assim, brócolis, couve-flor, mas agora não dá para comprar mais, entendeu? Eu comprei
tendo outros alimentos que estão mais baratos. O arroz, o óleo, eu achei que encareceram muito, né? E os legumes também encareceram muito, tomate, couve-flor, brócolis, muito caro. Com o aumento das chuvas, as cidades da zona da Mata Mineira tiveram grandes estragos. A repórter Noane Menezes nos mostra como está a situação na região. Em Minas Gerais, as chuvas assolaram boa parte do estado, trazendo prejuízos para a população. Na cidade de Cataguases, o nível do rio Pomba subiu 2 metros acima do nível permitido, chegando a 7 metros e 61 centímetros. Na cidade de Juiz de Fora, o nível do rio Paraibuna também subiu, causando transtornos para a população de entorno. Um dos bairros mais afetados foi o bairro Industrial, na Zona Norte, onde casas e comércios ficaram alagados durante vários dias. A previsão para os próximos dias indica que irá chover, com precipitação entre 30 e 60 milímetros por hora. Além disso, as temperaturas continuarão a cair. Juiz de Fora, Noane Menezes para o Jornal da Facom. As chuvas em Minas Gerais elevaram o preço dos alimentos e o impacto chega cada vez mais no bolso do consumidor. O período de chuvas fortes que atingiu o estado ainda causa efeitos nas feiras e mercados de Juiz de Fora. Uma caixa de cenoura de 30 quilos que custava R$30, agora sai por R$80. A lista de produtos que ficou mais cara é grande, mas podemos destacar cenoura, tomate, chuchu e pimentão. Mesmo com volume menor de chuva, a tendência é que os preços dos alimentos continuem altos. Por isso é importante que o consumidor pesquise antes de comprar. Mariana Andrade, de Juiz de Fora, para o Jornal da Facom. No dia 4 de janeiro, a Astransp divulgou uma nota sobre um projeto de modernização do transporte coletivo na cidade, que prevê a ampliação do pagamento eletrônico. A notícia provocou manifestações. Os pontos defendidos pela Astransp reforçam o caráter facilitador do projeto para passageiros e profissionais envolvidos. Já o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transporte Coletivo Urbano, Sintro, apontou preocupação com uma possível perda de postos de trabalho para os cobradores, além da sobrecarga dos motoristas. Mas a Prefeitura de Juiz de Fora emitiu nota esclarecendo que firmou compromisso legal com os consórcios das empresas de ônibus de não fazer demissões em massa. Manifestações promovidas pelo Sintro já acontecem na cidade. Também apresentam pautas sobre a renovação do acordo de trabalho coletivo, destacando a situação dos cobradores e sobre negociações salariais entre trabalhadores e empregados. Existe a possibilidade de greve nos próximos dias. Letícia Meyer para o Jornal da Facom. Você criou algum novo hábito durante a pandemia? Algumas pessoas aproveitaram esse período de isolamento social para se dedicar à leitura. Conheça todos os detalhes dessa história na matéria da repórter Eduarda Sandrini. Dos dramas aos romances, da ficção às histórias reais. O universo dos livros permite conhecer os mais diferentes mundos apenas folheando algumas páginas. Essa é uma relação que Edgar cultiva desde os 14 anos. Hoje, com 62, o engenheiro civil fala sobre a importância de manter o hábito no seu dia a dia. Você aprende muito sobre psicologia, comportamento, sociologia, filosofia, geografia, história. Você aprende de tudo numa leitura, desenvolve a sua linguagem, sua capacidade de expressão. Então esse pessoal, esses grandes escritores têm uma consciência muito ampliada. Então você acaba ampliando bastante a sua consciência também. A Francine é filha de Edgar e, apesar de sempre admirar a relação do pai com os livros, nunca conseguiu ter a leitura como uma grande aliada. Mas conta que isso começou a mudar no ano passado, durante o período de pandemia. Eu comecei a perceber, que eu estava o dia inteiro olhando, de certa forma, para alguma tela, só mudava o tipo de tela. Então eu quis dar uma quebrada nessa rotina, sem sair de casa, por questões aí da pandemia, e eu comecei a voltar mais para os livros, por conta dessa necessidade de quebrar a rotina e também de fazer algo diferente na pandemia, que foi pelo menos o meu caso. A pandemia mudou não só nossos hábitos de higiene, como de cultura, consumo, lazer e muitos outros. De acordo com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o mercado livreiro cresceu quase 40% só no ano passado.
Foram mais de 30 milhões de exemplares vendidos ao longo de 2021, o que significa que o hábito da leitura está cada vez mais presente na vida e na rotina dos brasileiros. O Luciano é dono de uma livraria há mais de 10 anos e diz que não sentiu muito esse impacto em sua loja, mas acredita que esse é um período que as pessoas passaram a se dedicar mais à leitura, principalmente pela necessidade de passar mais tempo em casa. Mas ter acesso a ideias é muito bom. Então isso pode ser feito através de podcast, através de bons programas de televisão, através de conversas com quem está bem informado, né? Nesse sentido, eu sou muito otimista. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente tem acesso a ideias circulando, e aí a gente pode, da quantidade de ideias com as quais a gente toma contato, fazer uma seleção e ficar com as melhores. Então, é sempre bem-vindo, quanto mais leitura, melhor. Esse também é o caso da Rosiane. Sem previsão de quando as aulas da faculdade iriam voltar, a estudante aproveitou o seu tempo livre para conhecer melhor assuntos que ela sempre teve o interesse em se aprofundar. Eu acho que eu comecei a gostar mais daqueles livros de autoajuda, assim, que falavam sobre meditação. Aí eu fui comprei um, aí gostei, comprei outro. Aí como eu gostei desse primeiro, eu fui comprando um monte de uma vez, que eu achei que eu fosse gostar também. Eu falei assim, sobre budismo, eu falei assim, eu queria alguém para me explicar sobre budismo, mas não tem. Então, vá até os livros, que lá sempre tem. Campeão invicto na última Superliga B, o JF Vôlei iniciou mais uma temporada com vitória. Foi uma partida muito disputada, mas o clube de Juiz de Fora conseguiu levar a melhor contra o Minas Náutico no tie-break. O ponteiro e capitão da equipe, Thiago Guilherme, contou o que achou do time no primeiro jogo. A equipe estava um pouco nervosa no começo, oscilamos bastante no meio do jogo, mas conseguimos retomar aí, vencendo no tie-break, né? Fizemos um excelente tie-break, mas a equipe ainda está em formação. Acredito que a gente vai conseguir evoluir muito durante a competição. O clube passou por muitas mudanças, mantendo apenas 5 atletas que disputaram a última Superliga, como explicou o técnico Daniel Schmitz, que assume a liderança da equipe nessa temporada. O entrosamento, ele pega, né? A gente tem aí um mês praticamente só de trabalho com todos da equipe juntos, então a gente espera aí daqui a um mês aproximadamente estar num nível assim próximo do ideal com relação ao entrosamento. Vale lembrar que a Superliga B desse ano tem um formato diferente. As 10 equipes participantes se enfrentam em turno único e as 4 últimas são rebaixadas para a Superliga C. Já as 4 primeiras se enfrentam nas semifinais em partidas realizadas em melhor de 3 jogos. A taça é decidida em jogo único e os 2 primeiros colocados sobem para a Superliga A. Por limitações financeiras e falta de patrocínios, o JF Vôlei precisou desistir da vaga na Superliga A, como explicou o diretor técnico Maurício Bara. Mas mesmo com as dificuldades, o clube busca brigar por bons resultados. Então a expectativa é ser competitivo e, se tudo correr bem, nos permitir brigar por entrar nas semifinais do campeonato, né? A gente já tem experiência para isso, sabe que é uma batalha muito dura e depende muito aí do desenvolver da competição. As atrações estão sendo retomadas aos poucos na cidade e a Alice Costa traz dicas de filmes, exposições e shows que vão acontecer durante a semana, tudo isso na agenda cultural. Vamos conferir. E abrindo a nossa agenda cultural de hoje, nós temos rock e pop nacional com o show Saideira, uma parceria do Skank com Biquíni Cavadão. O show acontece no dia 5 de fevereiro, no Terraço, a partir das 18 horas. E o ingresso você pode adquirir online na plataforma central dos eventos. Ainda no dia 5, para quem prefere o eletrônico, a dupla de DJs Cat Dealers vai animar a noite no Privilégio a partir das 23 horas. O ingresso pode ser adquirido online na plataforma Ingresso Certo. Agora, quem quer um programa para curtir com a família pode conferir a exposição Caros Ouvintes, Assim Era o Rádio em Juiz de Fora, que comemora 100 anos do rádio no Brasil, com foco na produção juiz-forana. A exposição acontece de segunda a sexta, das 10 às 18 horas, no Fórum da Cultura, que fica localizado na rua Santo Antônio, número 1112.
E pra galera que tá procurando algo para assistir no cinema, eu trouxe uma dica. O filme Eduardo e Mônica, baseado na música de mesmo nome, escrita por Renato Russo, do Legião Urbana. A obra traz Alice Braga e Gabriel Leone interpretando um casal nada parecido, mas super apaixonado. Vale a pena conferir. Essa foi a Agenda Cultural de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! O Jornal da Facom vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Boa semana e até a próxima edição.